notando a ausência dessas pessoas, talvez estejam nos ouvindo pela internet. E eu queria dizer para você, caso você esteja nos ouvindo, seu lugar é aqui, junto com a gente, aqui é a família da fé. E apesar das coisas, nesse momento, não estarem do jeito que você planeja dentro da sua casa, apesar de nesse momento você não ter um lar para chamar de seu, Deus está no controle de todas as coisas. Presta bem atenção, sabe, nós precisamos olhar uns para os outros. Nós somos a família da fé. Eu quero trabalhar com vocês hoje e quero falar sobre responsabilidade, o papel de cada um. Sabe, e eu não podia começar de outra forma que não fosse essa. Como irmãos em Cristo Jesus, nós temos responsabilidade com as outras pessoas. Às vezes a gente está olhando tanto para a gente está tão preocupado com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está passando, que a gente se esquece de olhar para o nosso irmão que talvez esteja sofrendo. Eu coloquei um tema na mensagem de hoje, está ali, ó. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Você já ouviu o ditado um pouquinho diferente? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É quando a pessoa faz tudo errado, mas fala tudo certo. Na teoria, nota 10, mas na prática, nota 0. Aí vira e fala assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu queria que a gente transformasse isso hoje e que a gente pudesse declarar para todas as pessoas que nos cercam, especialmente para a nossa família, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Olha para mim, eu preciso ser um exemplo dentro da minha casa. Independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, você precisa ser um exemplo para que a sua casa seja edificada. Esse foi o tema proposto, né, para o dia de hoje. Existe algo que Deus colocou no coração do nosso pastor e ele orientou ali toda a equipe. E tem uma construção, e eu espero que você esteja recebendo de Deus cada ministração ao longo desse mês da família. É um tempo especial para a gente ser ministrado em todas as áreas. E hoje você precisa pensar, tem coisas que você precisa fazer. Quando a gente fala de família, normalmente a gente está sempre pensando no que o outro precisa melhorar para nos deixar feliz. A gente está sempre assim, né? Meu marido podia melhorar. Tomara que ele faça o legendário. A minha mulher tinha que melhorar. Poxa, ela não quis ir no chá das mulheres. Sabe, meus filhos tinham que melhorar. Meus pais tinham que ser diferentes. Quem sabe, Deus vai, por meio do Espírito Santo hoje, convencer você que a transformação começa em você. Que é usando a sua vida como um exemplo dentro da sua casa que as coisas podem mudar. Eu vi aqui, é Cauã, né? Cauã? Como que é? Cauê. O Cauê aqui sendo apresentado pra gente, cara, é isso aí. Abraça Jesus e não larga ele nunca, cara. Jesus é a melhor escolha que você vai fazer em toda a sua vida. E olha que legal, o Cauê está sendo apresentado aqui pra gente como alguém que está se envolvendo nas atividades da embaixada e tem sido um exemplo ali. Quando o Vinícius traz o nome do Cauê aqui é porque ele tem se destacado. Parabéns pelo que você tem feito. Mas você tem uma missão, Cauê. Chegar na tua casa e mostrar Jesus dessa maneira. Para que todo mundo na tua casa veja Jesus. Todo mundo na tua casa já é cristão? Todo mundo é crente na tua casa? Maioria? Um ou outro. Ele está ali pensando. Você precisa ser exemplo, cara. Porque Jesus pode usar a sua vida para melhorar a vida da tua família. Você entende isso? Pastor, mas o Cauê é muito novo ainda. Quantos anos você tem, Cauê? 14. Ele é muito novo. Será que ele é muito novo? Eu e você podemos ser usados dentro da nossa casa. E Deus quer usar você para ser um exemplo dentro da sua casa. Um exemplo para que pessoas sejam abençoadas. Talvez a sua família esteja passando por algum problema. E é muito provável que o problema que a sua família vive é porque alguém dentro da sua casa não está cumprindo o seu papel. Nós conversamos na outra semana no PG exatamente sobre isso. Os papéis dentro de casa, né? E como a falta do exercício de alguém na função gera um problema para a vida do outro. Quando um pai não é um pai presente de verdade dentro da casa, olha o estrago que acontece na vida das pessoas. Quando uma esposa não é a esposa ajudadora, olha quantas coisas causa. Quando um filho é desobediente e não cumpre o seu papel de obediência e de honrar os pais, como essa família sofre? Eu e você precisamos cumprir o nosso papel. Se tem um problema, ele pode ser resolvido por Jesus. Mas Jesus quer usar a mim e a você, para que a gente cumpra o nosso papel e dentro da nossa casa as coisas mudem. O problema é que tem homens que começam a envelhecer, mas amadurecer, nada. O cara vai ficando velho,
Os cabelos brancos chegam e chegam mesmo. Meu Deus do céu, cada vez mais eu olho para minha cabeça e eu falo, meu Deus. Os cabelos brancos vêm chegando. Ou seja, você está envelhecendo. A pergunta é, você está amadurecendo enquanto envelhece? Ou você está ficando aqueles velho bobo? Sabe aqueles velho bobo? Que age como se fosse um garotinho. Que deixa a sua casa desprotegida, que deixa a sua casa desguarnecida. Que dá birra. Que se coloca numa situação patética diante dos outros, porque você já não aceita nem ser corrigido. São meninos que envelheceram, rejeitando o seu papel que a Bíblia conferiu de sacerdote, que a Bíblia deu como um homem que lidera a sua casa, que guia a sua família para a presença de Jesus. Tem muito homem assim, não cumpre o seu papel. Tem muita mulher assim também? Tem. Tem mulheres que infelizmente elas nem aceitam o que a Bíblia diz. Tem mulheres que quando leem na Bíblia o seguinte: mulheres, sejam submissas em tudo a vossos maridos, porque o marido é o cabeça. Tem mulher que só de ouvir esse versículo já fica com o coração agitado. Não, pastor, mas aí tem que explicar. Ei, calma, só estou lendo a Bíblia, só li um versículo, calma. Sabe, Satanás parece que convenceu a gente a não cumprir o nosso papel. Ser submissa, mulher, é estar debaixo da mesma missão que o seu marido recebeu, como líder, como sacerdote. É uma honra você ter a mesma missão, estar ligada a ele. Você foi escolhida como ajudadora nessa missão, para caminhar junto, lado a lado. Só que a gente tem desprezado isso, porque a gente está acreditando no que a sociedade está dizendo. Então a gente está falhando como homem, a gente falha como mulher, falha como pais. Cada vez mais, quem cria os filhos são os aparelhos eletrônicos. Cada vez mais a responsabilidade a gente empurra a terceiros. Cada vez mais a gente ensina os nossos filhos a não respeitarem a autoridade. Há pouco tempo agora, eu fiquei perplexo com uma notícia. Um professor de educação física passou um trabalho para os alunos. Eu já acho que educação física é educação física. Mas ele passou um trabalho e eles não fizeram o trabalho. E ele mandou que eles dessem 10 voltas em volta da quadra. Gente, quem for da minha idade para cima, eu tenho 45. Irmão, toda aula de educação física é isso. Irisson, vamos lá, você chegou na aula de educação física, é para fazer o quê? Correr, jogar bola, é isso. Esse professor colocou os alunos para dar 10 voltas em torno da quadra, porque não fizeram o trabalho. Um garotinho começou a chorar, a mãe dele fez um vídeo, colocou na internet, os pais se reuniram, porque o garotinho falou: o meu peito estava ardendo. É claro, está comendo x-tudo, está fazendo, né? Não faz nada dentro de casa, diante da tela, de um celular. E aí ele chorando, falando com a mãe dele, e a mãe dele foi no colégio junto com outros pais e reclamaram para que o professor fosse demitido. Um professor de educação física hoje já não pode mais mandar ninguém fazer educação física. Estamos deseducados fisicamente. E isso é só um dos sintomas. Eu vi outro vídeo de um professor brigando com um aluno em sala de aula, porque o aluno estava... Em sala de aula não, fora do colégio, porque na sala de aula o aluno estava ali ameaçando a integridade física do professor, dizendo que ia fazer e ia acontecer. E lá fora aconteceu uma briga. Quantas vezes a culpa é dos próprios pais, que empurra a responsabilidade para os outros, e depois acha que está fazendo bem, protegendo, entre aspas, o seu filho ou a sua filha. Ah, ninguém pode gritar com meu filho, ninguém pode gritar com a minha filha, ninguém faz isso, ninguém tem um direito. Enquanto isso, seu filho, a sua filha está aprendendo que vive num mundo sem leis. E daqui a pouco ele vai ter um grande problema, porque ele vai se deparar com um chefe que não vai conversar, vai mandar embora. Ele vai chegar numa igreja, ele não vai conseguir encontrar o lugar dele, o espaço dele. E vai ser aquele crente que muda de igreja todo mês. E que está sempre insatisfeito, e que sempre discorda dos outros, e que acha um absurdo as decisões que o pastor tomou. Como pode o pastor ter feito isso? Será que ele não viu? Como se nós fôssemos os detentores da verdade, como se nós soubéssemos todas as coisas. Eu aprendi uma coisa com o pastor Giovanni Colari, ele falava assim: você sabe o que eu sei? Então não questiona o que eu decidi. Você não sabe o que eu sei. Você não sabe. Se você soubesse tudo o que a liderança sabe, talvez você tomasse outras atitudes. Mas você conhece parte da história e você fica com ela. E você ensina isso para os seus filhos. E filhos dentro de casa que não cumprem o seu papel, que não honram seus pais. Filhos que se acham no direito de dizer: eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe.
E parece que cada vez mais a gente não tem ninguém para ensinar a verdade. E a verdade está nas páginas da Bíblia. E se a gente não olhar para as páginas da Bíblia, a gente não vai encontrar essa verdade e a gente vai continuar sem cumprir o nosso papel. Então, é necessário que você seja um modelo, porque um bom modelo dentro de casa, ele vai formar a próxima geração de maneira saudável. Se você colocar isso em mente, eu vou ser um modelo dentro da minha casa, você vai garantir que a próxima geração tenha um bom exemplo e que a próxima geração tenha boas chances. Se os seus filhos olharem para você e ver um homem e uma mulher de Deus dentro de casa, eles vão amar Jesus. Mas quando a gente não tem um exemplo, um bom exemplo a seguir, muitas vezes as referências são as referências negativas que se levantam. Bom, eu não sei como que você encara toda essa parte inicial da mensagem. Se você está aí pensando assim, meu Deus do céu, o pastor veio aqui para falar que eu estou errado. Irmão, todos nós estamos errados, a verdade é essa. Não tem ninguém aqui perfeito. Não existe aqui dentro nenhum homem que cumpra 100% do seu papel, uma mulher que cumpra 100% do seu papel, pais, filhos e por aí vai. O que nós precisamos é nos agarrar em Jesus e pela misericórdia dele sermos aprimorados por ele. Porque aos poucos nós vamos aprendendo, aos poucos nós vamos percebendo o que de fato nós temos que fazer. Aos poucos a gente vai deixando de ser egoísta, de pensar em nós mesmos e a gente começa a olhar para nossas famílias, para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Será que você nunca ouviu a história de alguém que teve um mau exemplo dentro de casa e que deu tudo errado? Será que você não viveu isso? Alguém falhou com você e você viveu dessa forma? Hoje eu quero usar o exemplo de um homem chamado Jairo. Jairo foi um homem que teve que tomar uma decisão. Ele precisou cumprir o papel dele. Não se assustem, o louvor está subindo que a gente vai cantar uma música no meio da mensagem. Calma, gente, não está terminando não. Está todo mundo assim, meu Deus, acabou? Calma. A gente vai usar o exemplo de Jairo. E Jairo é um homem que ele precisou confrontar a si mesmo. Jairo era um homem que era chefe da sinagoga, religioso. Os religiosos já começavam a perseguir Jesus, a questionar a autoridade de Jesus. E enquanto tudo isso acontecia, um belo dia, a filha dele ficou doente. E ele precisava fazer alguma coisa. Ele tinha que ir até Jesus. Sabe, o que ele podia fazer, ele já tinha feito. Ele falou, agora eu tenho que cumprir o meu papel. E eu tenho que trazer Jesus até a minha casa. E enquanto esse homem se confrontava consigo mesmo, de entender que ele tinha que fazer esse papel, que ele tinha que ir lá buscar Jesus, que era a responsabilidade dele, deixar de lado a casca de chefe da sinagoga, de religioso, e ir lá até Jesus e se colocar aos pés de Jesus, e clamar por ajuda e falar, Jesus, vamos lá em casa, Jesus, me ajuda, porque as coisas não estão bem, a minha filha não está bem. Lucas capítulo 8, versículo 40, coloca pra gente, por favor. Lucas 8, 40. A televisão ali está desligada que vocês esqueceram ou deu algum problema? Porque aí eu me guio por aqui, isso. Lucas 8, 40 diz assim, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Perceba, Jairo deixou de lado todo o status social dele e ele foi até Jesus e ele implorou a Jesus que Jesus fosse até a casa dele. A família dele estava passando por um problema e ele fez um clamor, ele fez um pedido para Jesus. Tem algum problema acontecendo na sua casa? Seja sincero. Alguma coisa você gostaria que fosse diferente? Você está preocupado com alguma coisa? A resposta é Jesus chegar lá. Que tal hoje a gente começar fazendo esse convite para o Senhor? Jesus, passa na minha casa. Passa lá em casa e me ajuda. Visita a minha família. Observa como as coisas estão funcionando. Eu queria dar uma oportunidade agora para que eles pudessem entoar essa canção. Você já deve ter ouvido na rádio. A Eliane até comentou sobre ela esses dias. Eu escuto muito o que você fala, tá? Continue falando comigo. Eu queria que você transformasse essa canção na sua oração. Escuta essa canção e transforma ela na sua oração, vai.
foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe com a estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Aleluia. A gente precisa pedir isso mais vezes, para Jesus passar na casa da gente. Às vezes o que Ele está esperando é um convite. Ele está à porta batendo e a gente só precisa convidar Jesus. Eu fico imaginando da perspectiva de Jesus, o nosso Deus, o Filho de Deus, Salvador, Senhor, onisciente. Eu fico imaginando da perspectiva dele, o quanto ele desejava já ir na casa de Jairo há muito tempo, mas tinha religiosidade impedindo. Tinham coisas que Jairo tinha construído em torno da sua vida que impediam a presença de Jesus chegar. Tem momentos que a gente coloca coisas dentro da casa da gente que a gente afasta Jesus, sabia? E aí Jesus fica dali falando: cara, eu quero ir lá na tua casa, eu queria arrumar as coisas, eu queria te ajudar. Mas a gente mesmo trancou a porta, a gente mesmo deixou ele do lado de fora, a gente mesmo perdeu o contato com ele, e a gente precisa resgatar isso. Talvez o que esteja faltando para a gente seja convidar Jesus, se render por completo, parar de tentar com a nossa força. Você já tentou do seu jeito, eu já tentei do meu jeito, mas não dá certo do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Jesus. Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele tem poder para fazer o impossível acontecer. A história de Jairo mostra que quando Jesus chegou lá, aquela menina já estava morta. As pessoas estavam chorando. Mas Jesus não estava dando bola para o pranto, para o sofrimento, porque Ele sabia o que ia acontecer. E o milagre chega naquela casa, e a história não termina com morte, a história termina com vida. Talvez alguém disse para você que a sua família ia acabar assim, em morte, sofrimento, desilusão. Ah, pastor, já desisti. Sabe, eu resolvi deixar para lá, porque eu prefiro não ter dor de cabeça. E aí você está vivendo dentro de casa, empurrando as coisas com a barriga. Um clima horrível, nem parece uma família. Mas você se acomodou, porque você fala: é melhor do que a guerra, é melhor do que as brigas. Ei,
E se você disser para Jesus hoje, passa lá, Jesus. E Jesus chegar lá, cara, imagina. Jesus chegar e começar a arrumar tudo. Começar a curar aquilo que está doente. Começar a transformar aquilo que precisa de transformação. A gente precisa aprender algumas lições com esse texto. Para que a gente possa permitir a chegada de Jesus e Ele nos encontrar cumprindo o nosso papel, o que é mais importante. A primeira coisa que o texto mostra para a gente aqui é forte. É que a solução é essa, é Jesus. Pastor, isso é claro. Mas você já tomou consciência que a solução realmente é Jesus? Quando acontece um problema na sua casa, o que você faz? Você se desespera, você chora, você tenta resolver, ou você entende que Jesus é a solução? A solução é Jesus, é Ele e mais ninguém. É Ele e mais ninguém. Chega uma hora que o teu diploma não adianta. Não adiantava nada Jairo ser o chefe da sinagoga. Você pode ser um pastor, você pode ser um ministro de louvor, você pode ser um professor de EBD, alguém que conseguiu um cargo na igreja. Você pode ser o que você quiser, mas tem momento que o teu cargo não garante nada, porque o que conta é a tua intimidade com Jesus, é o teu quebrantamento, é aos pés de Jesus você implorar: Jesus, faz o que eu estou precisando, me ajuda, passa na minha casa. Jairo, sabe, ele podia ser um homem respeitado na cidade, e ele teve que tomar uma decisão. O pessoal está começando a perseguir Jesus. Se eu for lá e pedir alguma coisa para ele, vai manchar a minha imagem. Mas ele não estava preocupado com isso. Com o que você está preocupado? Com o que os outros estão pensando? Sabe, tem gente que às vezes está passando por problemas, chega no meio da família, e tudo que essa pessoa queria era estar aqui na frente chorando aos pés de Jesus. Mas às vezes ela fica amarrada no banco na hora da oração. Sabe por quê? Porque ela está pensando o que os outros vão pensar. Eu sou líder de departamento, o que os outros vão dizer. Irmão, não importa. Se for um irmão em Cristo Jesus, o que ele vai dizer é: aleluia. Jesus, vai lá na casa desse meu irmão que está chorando lá no altar. Porque se somos uma família da fé, a gente tem que cuidar um dos outros. A vida do outro importa, e se o outro está sofrendo, a gente também tem que sofrer. Somos um corpo. Sabe, eu não sei como é que o teu coração tem gerenciado esses altos e baixos aí ao longo da tua história na igreja. Quantas vezes você sentiu vontade de derramar aos pés do Senhor a tua vida, teus sentimentos, o teu coração, a tua família, e você ficou amarrado aí no teu lugar. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: Jairo entendeu que Jesus era a solução da sua família. Talvez você esteja confiando lá na tua conta bancária. Não, eu vou resolver, pastor. Vai dar tudo certo, o dinheiro vai cair. Não, o plano de saúde está em dia, vai dar tudo certo. Tem hora que o plano de saúde não garante. Tem hora que você não tem estrutura emocional para lidar com algumas situações. Tem hora que a sua única opção é um clamor. E glória a Deus por isso. Porque às vezes Jesus precisa tirar todas as outras opções para dobrar o teu joelho. Porque a tua perna está tão enrijecida, há tanto tempo você não se curva na presença de Jesus, que Ele precisa te tirar todas as outras opções, para que você clame, para que você busque. A solução é Ele. Jesus Cristo de Nazaré está passando aqui hoje. Ele está aqui tão pertinho. É só você ir até Ele e falar: Jesus, passa lá em casa. Segunda coisa que a gente aprende no texto é que Jesus só está esperando um convite, mais nada. Jesus não vai invadir a sua casa. Satanás, ele fica esperando uma brecha para tentar colocar as garras dele, rasgar ali de alguma forma e entrar. Jesus não. Jesus, ele fica observando e esperando o seu convite. Jesus fica esperando a sua autorização para que ele possa entrar de fato na sua casa. E Jesus, que está esperando esse convite, ele precisa receber esse convite de você hoje. O texto diz lá em Lucas 8:41, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Implorando-lhe. Até que ponto você tem que convidar Jesus? Qual é a intensidade? No mínimo, faça igual Jairo. Implora. Porque às vezes a gente está assim, de uma forma discreta. Jesus, abençoa. Jesus, o Senhor conhece tudo. E aí Jesus quer mais entrega de você, Ele está esperando mais entrega. E você está ali se retraindo tanto.
Sabe, a gente se entrega para tantas coisas. A gente se entrega para o nosso time de futebol. Já viu como é que a gente se entrega para o time de futebol? A gente pula, celebra, vibra, grita, se emociona. Já viu como é que a gente se entrega para quando a gente está apaixonado por alguém? A gente não se entrega por completo. A gente faz loucuras. A galera de hoje não sabe o que é, mas o pessoal da antiga vai lembrar. A gente chamava até o carro da telemensagem. Soltava fogos na porta dos outros. E você não tinha medo da vergonha que você passava. Porque tudo que você queria era declarar o teu amor àquela pessoa. A gente, sabe, a gente tem tanta intensidade com as coisas que a gente deseja. A gente pega um seriado e a gente fica ali, ó, diante da televisão. E a gente maratona um seriado inteiro. A gente assiste tudo. A gente pega as redes sociais e fica ali, ó, olhando sem parar, rolando o feed. Mas quando chega com Jesus, parece que a gente está retraído. E a gente fala, Jesus, abençoa. Estenda a sua mão na direção da sua casa, a gente, né? Eu acho que é para ali. Jesus, abençoa. Irmão, está na hora de você entender que Jesus só está esperando um convite para entrar na sua casa. E Jesus não vai entrar na sua casa de qualquer maneira, não. Ele vai chegar chegando. Ele vai fazer o que ele fez na casa de Jairo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Jesus vai chegar chegando na tua casa. Ele vai chegar mexendo com a estrutura das coisas. Ele vai chegar mudando a posição. E se você entende isso, você precisa convidar Jesus. Porque talvez as coisas não aconteceram simplesmente porque você não fez esse convite. Jairo estava quebrantadinho nesse dia aqui. A filha dele estava doente. Será que você vai precisar esperar um problema para você ficar quebrantado aos pés do Senhor? Será que Ele vai ter que permitir que alguém da sua casa fique mal? O que Jesus vai ter que permitir? Que você fique desempregado para você perceber o quanto você precisa dEle? Será que Jesus vai ter que permitir que você seja traído por um amigo, por um sócio, por alguém? Para aquela traição doer tanto em você que você falar, poxa Jesus, eu estou precisando de Ti. Uma vez eu ouvi de um professor meu, de teologia, e ele falando sobre o conta-gotas de Deus. Ele falou, às vezes Deus precisa pingar umas gotinhas de problema na vida da gente. Porque às vezes está tudo tão bem, que a gente se esquece dele. Mas quando ele pinga um probleminha aqui e ali, a gente se volta para ele, a gente lembra que a gente precisa. Sabe, tem casas aqui que vão convidar Jesus para entrarem. E vão fazer isso com sinceridade. E eu digo para você, Jesus ainda visita casas na qual Ele é convidado. Jesus tem prazer em ir na sua casa, se você assim o chamar. Jesus ama estar em família. E basta você fazer um convite. Basta você convidar Ele. Mas eu quero que você entenda, convida Jesus. Não fica esperando só um milagre, não. Convida a presença de Jesus, porque é diferente. Existem pessoas que se aproximam de Jesus porque elas têm interesse naquilo que Ele pode fazer. Mas você pode se aproximar de Jesus por quem Ele é. Porque aonde Jesus estiver, o milagre vai estar presente. O milagre vai ser uma consequência. A tua família vai ser abençoada se Jesus estiver na tua casa. Mas infelizmente tem gente que quer o milagre, mas não quer Jesus. Sabe, a pessoa quer a cura, mas não quer buscar o Senhor. A pessoa quer ser abençoada, mas ela quer que Jesus faça primeiro. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer para Jesus, olha, se o Senhor fizer, eu vou te servir. Se o Senhor fizer, eu vou te buscar. E é claro que talvez alguém possa ter uma experiência como essa que tenha dado certo. Eu não estou aqui para questionar experiências, mas eu estou aqui para dizer para você que essa não é a regra, essa é uma exceção. A verdade é que você tem que buscar Jesus por quem Ele é. Ele é o nosso Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor a nós e nós precisamos devolver esse amor. Nós precisamos buscar intensamente amar Ele. Nós precisamos convidar Ele para dentro da nossa casa. Não é só para Ele corrigir as coisas, não. É para Ele ver como nós estamos nos saindo bem. Nós estamos falando hoje sobre o nosso papel no lar. Imagina você convidar Jesus hoje e dizer, Jesus, vamos lá em casa para você ver um negócio? Queria te mostrar, Jesus, como que eu tenho pastoreado a minha casa. Jesus, eu sou um homem, o Senhor me deu a missão de ser o sacerdote da minha casa, e eu queria que o Senhor entrasse aqui na minha casa hoje, porque eu queria te mostrar como eu tenho conduzido os momentos de oração da minha família.
Eu queria mostrar para o Senhor como que eu fiz toda a minha família começar a ler a Bíblia. Eu queria mostrar para o Senhor como os meus filhos amam a Jesus, porque eles têm visto algo em mim. Imagina você convidar Jesus para a sua casa e você dizer: Jesus, eu queria te convidar para você ver que mesmo nos dias que o meu marido é grosso comigo, eu permaneço amando. Eu faço as minhas atividades ali, ó, em amor a ti e em amor a ele. Porque eu acredito que o amor pode vencer tudo aquilo que Satanás tem tentado colocar dentro da minha casa. E eu faço essa comidinha aqui, Jesus, louvando o teu nome. Jesus, vem aqui em casa para o Senhor ver como é que eu tenho agido. Vem aqui em casa, Jesus, para o Senhor ver como é que eu estou obedecendo os meus pais. Mesmo quando eles me dão ordens contrárias à tua palavra ali, e eu não sei bem o que fazer, mas eu busco amá-los, respeitá-los, honrá-los e mostrar para eles que servir a Jesus é uma coisa boa. Jesus, vem aqui na minha casa ver uma coisa. Sabe, Deus, Ele quer fazer um milagre, mas está na hora de nós entendermos que o milagre de Deus já pode ser iniciado através do nosso testemunho. Ah, querido, quantas vezes a gente já viu casos de pessoas assim, maridos que foram transformados e a sua casa passou a servir a Jesus, mulheres que conheceram Jesus e a sua casa foi transformada, crianças, gente, no campo missionário, que coisa linda é. A obra missionária, ela cresce e ela sempre, é lindo, sempre se inicia com as crianças. Quando você vai no campo, você percebe, abriu uma congregaçãozinha, ali tem um trabalho com crianças, as crianças são alcançadas, um belo dia tem uma apresentação das crianças, os pais são convidados e Jesus entra naquela família. Irmão, Jesus quer usar a sua vida, Jesus quer usar você, então você precisa entender que tem responsabilidade diante de você. E quando você assumir essa responsabilidade, as coisas na sua casa vão acontecer de uma maneira diferente. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu aceito o desafio de cumprir o meu papel. Senhor, eu quero firmar aqui contigo hoje, eu quero fazer um voto diante do Senhor. Eu não quero mais ficar olhando para o erro do outro. Eu quero pensar naquilo que eu posso acertar. Sabe uma forma que Satanás paralisa a gente? Ele faz a gente ficar olhando para o erro do outro. Os maridos estão olhando para o erro da mulher e reclamando. As mulheres estão olhando para o erro do marido e estão reclamando. E enquanto isso a gente é paralisado. Só que Jesus, Ele quer que você cumpra o papel dele. E quando você faz isso, inicia-se um novo ciclo, um novo momento. Então convida Jesus para ir na sua casa, para ver aquilo que você já começou. Sabe o que é mais que o texto mostra para a gente? Que não importa se tiver obstáculos. Ah, pastor, mas eu já convidei Jesus e aconteceu um problema no meio do caminho. É? Na história de Jairo aconteceu um problema no meio do caminho, você sabia disso? Jesus tinha acabado de chegar ali, desembarcou ali do barco. Jesus estava ali com algumas pessoas que estavam ouvindo ele. E aí Jairo saiu lá da casa dele, veio, chamou Jesus. Jesus começou uma caminhada com Jairo. Eles estavam indo até a casa de Jairo. No meio do caminho, se você ler o texto todo depois em casa, aparece uma mulher. Lembra do Power Up? Aparece uma mulher. E essa mulher, ela pensa assim: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E essa mulher entra na história do nada. Não tem o nome dessa mulher na Bíblia. É a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher vai lá, toca em Jesus, e Jesus começa um debate com os discípulos. Quem me tocou? E aí os discípulos: Jesus, todo mundo te tocou. Olha a multidão que está aqui. Todo mundo, a multidão está te comprimindo. Jesus, o Senhor fez uma pergunta difícil. Ele fala: não, eu não estou falando disso. Alguém tocou em mim de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Sabe, aquela mulher pode representar hoje, talvez você, que está aí, vendo as pessoas no mês da família, convidando Jesus para sua casa e pensando: e eu, que nem casa tenho? Vai até ele, toca nele. Vai até ele e toca na orla das vestes dele, você vai ser curado também. Você vai ser abençoado. E aí, Jesus para por alguns momentos. Daqui a pouco eles continuam. Essa mulher foi curada e eles continuam. E no caminho que eles continuam fazendo, alguém chega lá e fala para Jairo assim: não incomode mais o mestre. Aquela notícia veio como uma bomba. Olha, sua filha morreu, já era. Você estava pedindo para ele ir lá, para ele fazer alguma coisa para ela ser curada, mas acabou. Eu vou repetir: não importam os obstáculos, Jesus vai passar na sua casa. Ainda que você tenha ouvido lá: ih, agora já era. Ó, não tem mais jeito não, o casamento acabou. E ó, por essas coisas aí nem adianta orar. Não ora que não vai funcionar.
Talvez você perdeu alguém dentro de casa. Talvez a dor está te consumindo a sua família, o trauma. Um casal que perdeu um filho. E aquilo não foi superado da forma como deveria. E aquilo está paralisando a tua casa. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Você ouviu uma palavra contrária. Mas eu quero dizer para você, Jesus vai prosseguir o seu caminho. E Ele vai dizer para você exatamente o que Ele disse para Jairo. Olha o que o texto diz lá no versículo 50. Lucas 8, 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Imagina alguém chegar para você e dizer assim: acabou. E aí Jesus fala: conversa aqui com a minha mão. Não acabou. Ela vai ser curada. Não acabou. Ainda tem jeito. Sabe, talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez as coisas estão tão ruins dentro da tua casa que você já está pensando até para onde você vai. Só que Jesus te trouxe aqui hoje e Ele está dizendo para você: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. O nosso papel é crer, o papel de fazer um milagre é de Deus. Então não pare de crer, não pare de orar, não pare de esperar pela promessa do Senhor na sua vida. Porque mesmo que você ache que Jesus está demorando, Ele vai chegar na hora certa. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. No momento certo Ele vai se levantar do seu trono e Ele vai dar uma ordem a teu respeito. E as coisas vão acontecer na sua vida. Não importa se as pessoas disseram para você que acabou. A palavra final vem do Senhor. Quem disse para você que acabou? Quem disse para você que não tem jeito? Rejeita essa palavra hoje em nome de Jesus. A sua casa tem jeito. Você tem jeito. Você tem jeito. Quarta coisa. Depois que Jesus passar na sua casa, as coisas vão mudar. Você precisa estar preparado para isso. O jeito que as coisas estavam funcionando lá vão ser diferentes a partir de agora. Olha o que o texto diz. Lucas 8, a partir do 51. Eu queria que vocês colocassem para mim. Vocês não estão colocando os versículos hoje aí, hein? Lucas 8, 51. Isso. Acerta, pô. Né? Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo se levantava, estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Sabe o que acontece quando Jesus chega na casa de Jairo? Tem um grupo de pessoas que já está chorando. Por ele ser um homem popular, a casa dele está cheia. As pessoas estão chorando porque a menina morreu. E é uma notícia triste mesmo, as pessoas estão chorando. Aquela família foi impactada por um problema e está todo mundo chorando. Mas quando Jesus chega, Jesus fala para todo mundo: agora as coisas vão funcionar diferente. Se vocês estavam chorando até agora, a partir de agora não é para chorar mais. Não tem motivo para chorar. Essa menina não está morta, ela está viva. E aí todo mundo começou a rir de Jesus. Pode ser que na sua casa, na sua família, ou até na sua vida, em algum momento você duvide de Deus. Existem momentos que a nossa dúvida ri da fé. Tem momentos que Satanás vai trabalhar para que a gente não creia e que a gente ache que aquilo é impossível. As pessoas estavam rindo do que Jesus estava falando. Parecia uma loucura. Parecia algo improvável de acontecer. Mas Jesus, Ele tem o poder nas mãos. E aí, como Ele percebe que aquelas pessoas não criam, sabe o que Ele faz? Ele vai para um lugar reservado, lá no quarto da menina. Ele chama o pai, ele chama a mãe, ele chama Pedro, Tiago e João. E agora, essas 6 pessoas estão dentro desse quarto, junto com a menina, que é a 7ª pessoa. Ali dentro agora estão aqueles que creem. Os 3 discípulos que mais andavam com ele, o pai e a mãe da menina, que são os maiores interessados. Sabe o que a gente aprende aqui nesse momento da história? Tem hora que para alcançar um milagre que a gente espera dentro de casa, a gente tem que deixar algumas coisas de fora.
senão o milagre não vai acontecer. E aí eu queria que você entendesse uma coisa: a responsabilidade é sua. Aqui no caso de Jairo, Jesus chegou dando uma ajuda, ó, tira esse povo daqui, quem está chorando fica para lá e vamos ficar aqui, que a gente agora vai ver o milagre acontecer. Mas a responsabilidade é sua. Talvez não sejam pessoas, sejam coisas que você tem que tirar da sua casa. Talvez você tenha permitido que o palavrão entrasse dentro da sua casa. Pastor, casal crente xinga? Tem um monte que xinga. Tem um monte de gente que na hora da briga, por desrespeito, um cônjuge xinga o outro. Tem casa que está cheio de palavrão. Ah não, mas eu me seguro na igreja. Grande coisa, se dentro da tua casa tu está com a boca suja. Tira o palavrão da tua casa. Tira as ofensas. Tem famílias que vivem em pé de guerra. É todo mundo gritando, é todo mundo, sabe, um atingindo o outro. Sempre. Já lavou a louça? Eu já falei que eu vou lavar. E aí fica, parece que está todo mundo no estado de nervo. Vocês estão rindo porque acontece na casa de vocês ou porque vocês viram na casa de algum irmão? Parece que a gente está sempre assim, com os nervos à flor da pele. Todo mundo brigando dentro de casa, um ofendendo o outro. Seu burro! Seu inútil! Não serve para nada. Para ter um homem desse jeito é melhor ficar sozinha. Uma mulher dessa não presta. E assim vai. Tira de dentro da tua casa isso. Isso não ajuda o ambiente do milagre a acontecer. Você não está querendo uma família feliz? Você não está querendo uma família que busque ao Senhor? Começa por você, tira isso de dentro da sua casa. As ofensas, as brigas, a falta de amor. Tira de dentro da sua casa a preguiça que te impede de buscar a Deus. Ai, pastor, eu queria tanto ler a Bíblia. E não lê por quê? Se tu passa horas e horas no telefone. Não, pastor, não olho muito não. Daqui a pouco me dá o teu telefone aí que eu vou olhar quanto tempo tu está passando nos aplicativos. Vamos ver quanto tempo tu está gastando. Não, pastor, não sei nem mexer nessas coisas, mas está lá no WhatsApp o dia inteiro. Bom dia, bom dia. E nesse bom dia, tu perde a manhã inteira dando bom dia para os outros. Pastor, é pecado dar bom dia? Não, irmão. Claro que não. Mas se você só fizer isso, vai ter um problema, ou não? A gente está jogando tempo fora. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai orar. Aí eu acho tão bonito quando a gente vem aqui e vê as pessoas falando que orou. Eu vi umas 2 pessoas falando que... Ai, tão bonito que a pastora Tânia falou, que estava no hospital lá. E aí, enquanto eles estavam no hospital, colocaram uns papeizinhos, uns post-its, e o hospital vinha, os funcionários vinham pegar. Ai, achei isso tão bonito. E o que te impede de viver a mesma coisa? O que te impede? A pastora Tânia, então, é melhor do que os outros seres humanos? É a Santa Tânia? Vamos adorá-la? Eu tenho certeza que ela não vai dizer, não, estou fora. Mas é um exemplo para nós. Porque através de exemplos nós podemos edificar. É sobre isso que a gente está falando. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Sabe, é bonito ver a filha dela chegar aqui e falar sobre essas coisas, porque ela viu a mãe dela fazer, então ela aprendeu. Talvez você não tenha tido bons exemplos, mas você pode ser o bom exemplo que a sua família precisa. Você pode construir a partir de você algo novo. A sua casa não precisa ser uma casa cheia de gritaria. A sua casa pode ser diferente. Você não foi amado pelos seus pais, mas você pode amar os seus filhos. Você pode cuidar. Então tira da sua casa essas coisas que estão atrapalhando o milagre. É a falta de amor? Deixa lá do lado de fora. Ame. Dentro da sua casa você tem que amar. Tenha paciência com as pessoas dentro da sua casa. Irmão, como é triste constatar que a gente é mais impaciente com as pessoas que nós mais amamos. Quando é com os outros, a gente tem uma paciência. Ai meu Deus, que paciência que a gente tem. O teu chefe, tu tem uma paciência, ele falou, você, tudo bem, patrão. Encontrou alguém na rua, tudo bem, não tem problema não. Alguém pisou no seu pé, desculpa. Não, nada não. Mas se for o teu marido ou a tua mulher que pisar no teu pé na hora que vocês estiverem saindo para ir para a igreja. Tá prestando atenção nisso aí não?
Idiota! Agora sujou tudo! É uma impaciência que a gente tem com as pessoas que a gente mais ama. O problema é que se você morrer de repente, a última impressão foi essa. Os momentos que a pessoa vai lembrar ao teu lado eram esses. E eu tenho certeza que você não quer marcar a vida dessas pessoas dessa maneira. Eu tenho certeza disso, que você como pai e mãe quer que os seus filhos lembrem de você como um homem ou uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que você quer que os seus pais tenham orgulho de você. Então deixa do lado de fora essas coisas que atrapalham o milagre. E deixa do lado de dentro só aquilo que vai proporcionar o milagre. Jesus fez isso. E aí, enquanto tinham pessoas lá cheias de conversas negativas, né? Amizades tóxicas, deixa de fora. O pessoal está rindo de Jesus. Por que está andando na tua vida? Não, pastor, essa amiga minha aqui é muito amiga minha. Eu gosto dela aqui em casa, que ela é muito amiga minha. Mas quando você vai falar de milagre, ela fica rindo. Igual essas pessoas fizeram aqui com Jairo. Deixa do lado de fora. Fica aí. Você não acredita não? Tá bom. Daqui a pouco você vai ver o milagre. Mas você não vai participar dele. Deixa do lado de fora, irmão. Aprenda com Jesus isso. Para que quando ele chegar na sua casa, ele possa ver um ambiente pré-preparado. Sabe, o milagre ele vai fazer. Eu não tenho dúvida disso. O milagre ele vai fazer. Mas a responsabilidade que você tem, quem tem que cumprir é você. Homens, será que você está disposto hoje a abrir a porta da sua casa para que a paz volte a reinar lá? E por meio do seu exemplo, você seja o primeiro a colocar diante do Senhor o propósito de não mais gritar, não mais ser grosso dentro de casa? Será que você está disposto a assumir um compromisso com Deus hoje, a mostrar com o seu exemplo que é possível ser um sacerdote na sua casa? Você está disposto a fazer esse compromisso com Deus? Mulheres, vocês estão dispostas hoje, de uma vez por todas, a rejeitar qualquer ideologia mundana de feminismo e dizer: eu aceito o meu papel de ajudadora e eu vou viver plenamente o que Deus tem para mim, porque eu já testei outras coisas, eu já tentei ser a cabeça da casa e a gente só viveu em guerra, mas hoje eu aceito o meu papel de auxiliadora e eu vou fazer conforme Deus quer e vou ser feliz. Você está disposta a aceitar a vontade de Deus para a sua vida hoje? Filhos, vocês estão dispostos hoje a honrar os seus pais? E não é só com interesse para que se prolongue os teus dias na terra, como diz o mandamento, não. É honrar o teu pai e a tua mãe, porque através do teu exemplo, eles vão se aproximar de Jesus. Você está disposto a fazer isso hoje? A ser um pai e uma mãe que prepara os seus filhos para Jesus? Aí fora a gente diz, a gente tem que criar os filhos para o mundo, né? Não. Você tem que criar seus filhos para Jesus. E aí ele vai ser capaz de vencer o mundo, porque Jesus venceu o mundo. Cria seus filhos para Jesus. Você está disposto hoje a se gastar ainda mais como pai e como mãe? Pastor, mas dá tanto trabalho. Dá trabalho. Mas Jesus está contigo. O milagre pode acontecer na sua casa. Eu creio que na sua casa o amor vai reinar, a paz vai voltar, a esperança vai aquecer o coração de vocês. As coisas vão ser diferentes. E basta que você faça novamente esse convite para ele. Mas agora, eles vão cantar novamente a canção, e eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu vou pedir para você interceder, para você orar nessa hora. Vou pedir para você orar pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja, pelas pessoas que estão aqui e por aquelas que não estão. Talvez Deus coloque no teu coração uma mensagem que você pode mandar para alguém que não está aqui hoje. Alguém que talvez está sofrendo, cara. Alguém que está olhando para o mês da família e está pensando: poxa, está tudo tão difícil. Jesus quer usar a sua vida. E tudo que você precisa fazer hoje é com sinceridade, abrir o teu coração e falar: Senhor, eu quero que você passe na minha casa. E eu te dou autorização, Jesus, para mexer com a estrutura da minha família, da minha casa, para que tudo seja diferente. Jesus, eu quero assumir um compromisso público com o Senhor hoje, de que eu vou cumprir o meu papel. E aqui está o teu desafio para a noite de hoje. Você, homem, que consegue reconhecer diante de Deus que você
pode e precisa fazer mais. Você vai sair do seu lugar e, como um homem de Deus, você vai consagrar a tua vida e a tua família aqui no altar do Senhor. Mulheres, vocês hoje vão assumir um compromisso com Deus. Se você sabe que você pode melhorar, se você reconhece isso diante de Deus, sem se preocupar com a vergonha com que os outros podem achar que você está passando, você vai sair do seu lugar e vai se colocar aqui à frente. Filhos, pais, o convite é o mesmo para todos. Mas se você quiser pegar a mão da sua família hoje e falar: família, vamos ao altar do Senhor, vamos juntos consagrar nossa casa, esse espaço é seu. Nós vamos orar ao final dessa canção, mas essa canção já é a tua oração. E enquanto você escuta, se você não sabe cantar, você vai concordando. E quando eles cantarem, passa lá em casa, Jesus, você diz: é isso, Senhor. Ah, mexe, Senhor Jesus, com a minha vida, com a minha estrutura, a casa é tua. Você vai dizer: é isso, Senhor. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade na minha casa. Vamos adorar o Senhor? Se Jesus está falando com você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos para encerrar esse momento, consagrando a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Passa na nossa casa, Jesus. Senhor, a gente te pede isso, ó Pai, com o nosso coração aberto. Passa na nossa casa, Jesus. Senhor, o Senhor sabe como está. Talvez a casa que a gente deixou lá estava toda bagunçada, Senhor. Não repara a bagunça não, ou melhor, repara. Repara, ajuda a gente a consertar aquilo lá, Jesus. Senhor, a começar em nós, a começar em mim, Senhor. Que nós saiamos daqui hoje, ó Pai, prontos, ó Deus, para fazer aquilo que precisamos. Senhor, nós cremos que a nossa família é tua, é projeto teu. E nós não queremos, Senhor Jesus, mais simplesmente agirmos, ó Deus, pela emoção da nossa carne. Agimos, Senhor Jesus, como o mundo faz. Senhor, nós queremos que a nossa casa, Senhor, seja um pedacinho do céu. Queremos que a nossa casa, Senhor, esteja consagrada nas tuas mãos. A nossa casa é tua. Passa na nossa casa, Senhor. Faz, Senhor Jesus, algo especial, ó Deus. Promove, Senhor Jesus, a transformação que precisamos. Senhor, que em nome de Jesus,
todos os casais que aqui estão, Senhor, possam ter reavivados o amor que vem de Ti. Meu Deus, se com o passar do tempo, ó Deus, houve desgaste, se tem alguma coisa, ó Deus, que ficou desalinhado, Senhor, em nome de Jesus, aviva, Senhor, o amor, ó Pai, a união. Senhor, em nome de Jesus, coloca no coração dos pais novamente o desejo de cuidar, de proteger, de amar. Que ninguém diga mais, eu vou desistir. Porque, Senhor, quando nós, como pais, seguramos os nossos filhos tão pequenos no colo, Senhor, nós olhamos para aquele bebê tão frágil, ó Deus, e dizemos que vamos proteger, que vamos cuidar. Mas depois que cresce, Senhor, tantas coisas acontecem. Fortalece os pais. Fortalece, Senhor Jesus, os filhos que porventura foram feridos por seus pais. Que eles possam liberar perdão nessa noite. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa promover a cura, ó Deus, e um milagre na nossa casa. Meu Pai, passa na nossa casa, Senhor. Se tem alguém doente, Pai, libera uma palavra de cura, Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor tem todo o poder. Traz a cura, Senhor, aos nossos lares. Senhor, em nome de Jesus, transforma a história da nossa família num grande testemunho. Meu Deus, em nome de Jesus, toca o coração dos homens. Que nós venhamos ser sacerdotes da nossa casa. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser um exemplo que edifica a nossa casa. Senhor, toca o coração das mulheres, mulheres de Deus, preciosas aos teus olhos, mulheres virtuosas, Senhor. Pai, na tua palavra existe um versículo que diz: mulher virtuosa, quem a achará? Que essas mulheres possam declarar hoje: a minha família há de encontrar em mim uma mulher virtuosa, uma mulher que busca a Deus, uma mulher que abre mão dos seus próprios desejos, que abre mão de ser egoísta, que abre mão de simplesmente pensar em si e começar a pensar na casa. Senhor, nos perdoa todas as vezes que tratamos mal a nossa família. Nos perdoa, Senhor, se não demos um amor que eles precisavam. Senhor, cura também aqueles, ó Pai, que estão sofrendo porque não tem mais uma família. Senhor, aqueles que foram roubados, ó Deus, por Satanás, que viram, ó Deus, a sua casa se destruir. Meu Pai, acolhe esses corações aonde estiverem. Senhor, se tem alguém que não tem vindo à igreja esses dias, Pai, que está sofrendo, Senhor, não deixa o nosso olho fechado, Pai. Não deixa, como família da fé, a gente não perceber o que os outros estão passando. Meu Deus, em nome de Jesus, fomos chamados para amar. Então, Senhor, que essa casa seja uma casa onde o amor exale. Senhor, como igreja, nós te pedimos, passa aqui na nossa casa, Jesus. Passa aqui na primeira igreja batista em Heliópolis, Senhor. Faz o teu milagre acontecer, Pai. Toca no coração de cada membro. Toca no coração de cada pessoa, de cada família aqui representada. E traz vida, traz cura, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor, nós oramos. Senhor, como igreja agora, nós abençoamos a vida de cada um que está aqui na frente, a vida de cada um que está no seu lugar, a vida de cada um que nos acompanha pela internet. Senhor, o Senhor está aqui e o teu milagre está sobre nós. Senhor, nós acreditamos, Pai, que o Senhor já liberou sobre nossas vidas aquilo que precisamos. Agora nós te pedimos, Pai, nos dá forças para que a gente cumpra o nosso papel. Senhor, essa é a oração que nós fazemos, porque cremos, Senhor, que cada lágrima derramada, o Senhor sabe o significado, e o Senhor já está, Deus, respondendo as nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus nessa hora, e te agradecemos por tudo. Amém, e amém, e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa. A gente pode cantar de novo? E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua.